E ainda falando em esportes, o dia 1º de maio não é só lembrado por ser feriado do Dia do Trabalho, mas também temos a lembrança da morte do maior piloto de Fórmula 1 do Brasil, Ayrton Senna. Há 20 anos, o tricampeão deixou todo mundo em choque após sofrer um acidente durante uma corrida, o que significou uma perda irreparável para o esporte brasileiro. 1º de maio de 1994. Um dia que acabou diferente de tudo que os brasileiros poderiam esperar. Ayrton Senna, brasileiro e tricampeão da Fórmula 1, morreu em um grave acidente em Imola. Edivandro tinha apenas 7 anos de idade, mas se recorda muito bem como foi aquele domingo, que também mexeu com a família dele. Eu lembro que eu estava no mercado com meus pais e meu irmão. E no mercado tava passando a corrida, né? O pessoal deixava a televisão. Eu lembro que teve um acidente, meu pai ficou olhando, você até deixou de fazer a compra e ficou olhando a televisão e tal. Mas ali então, no momento do acidente ali, a gente pensava que era uma batida um pouco mais leve, né? Aí depois, um tempo depois, quando veio a notícia mesmo assim, meu pai, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando, assim. Meu pai acompanhava bastante, gostava até hoje, né? Assim como milhões de brasileiros, ele ainda acompanha, mas ele já não acompanha com tanto entusiasmo. Ele fala, na época do Senna era diferente, né? Então, mas eu lembro que nesse dia, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi ele chorando e eu também fiquei meio triste, assim. Vendo, acompanhando, né, sabe? Lógico que eu não tinha toda a dimensão do que era o Ayrton Senna, mas ali eu já também fiquei um pouco triste também. Aliás, a população, né, ficou triste, né? Eu lembro que teve programação de televisão que foi alterada, estreia de novela que foi alterada, futebol que era para passar não passou. Foi uma comoção bem grande mesmo na época. Quem também se recorda como foi aquele dia é o radialista Carlos Alberto. Por causa de um compromisso, não pôde acompanhar a corrida, mas ficou sabendo do fato enquanto estava na missa. Aquele dia eu tinha um compromisso, durante o dia, e eu não podia ir à missa à noite, eu tinha que ir à missa de manhã. Eu fui à missa de manhã naquele domingo. E lá na missa eu fiquei sabendo do acidente do Ayrton. Mas aquilo que eu falei com você, como a informação chegava, a gente não tem noção da gravidade do acidente. Depois que eu saí da missa, liguei o rádio, né? E cheguei em casa, comecei a ver as imagens. Aí dá um choque na gente muito grande, né? Porque não só aquela cena da curva Tamborello, né? A batida, enfim, aquela peça que pega no capacete do Ayrton, né? E perfura o capacete e que levou à morte, não é? Mas tudo que passou, porque você começa a ver ele ali parado, estático, o carro ali parado, ele parado, né, imóvel, e a gente começa a recordar todas as cenas, todos os pegas com Nigel Mansell, com Alain Prost, inesquecíveis, né, as grandes vitórias do Ayrton. Então naquele momento dá um choque na gente, foi o que aconteceu aquele dia. Para Carlos, Senna foi um dos responsáveis por incentivar os brasileiros a acompanharem a Fórmula 1. Em média, o piloto a cada 4 corridas conseguia uma vitória, o que animava todos a parar em frente à TV e esperar pela atuação de Senna. Hoje, Carlos não acompanha mais as corridas. Para ele, a disputa perdeu sentido com a partida do piloto. Quem era apaixonado por Fórmula 1 do Brasil e assistia Fórmula 1 por causa do Ayrton, não assiste mais. Eu, para ser sincero, eu não assisto mais um GP de Fórmula 1 há muito tempo. Eu vejo trechos, às vezes um resumo da corrida. Agora, foi que eu assisti a corrida, não. Nunca mais eu fiz isso. Senna foi 3 vezes campeão mundial, 1988, 1990 e em 1991. Também foi vice-campeão em 2 campeonatos, 1989 e o de 1993. Era amado pelos brasileiros e um verdadeiro patriota que lutou muito para chegar onde chegou. Senna gostava de estar onde chegou, mas queria mais. Desejava finalizar a carreira na Ferrari, uma das principais da modalidade. 20 anos já se passaram, mas ainda hoje Senna é um exemplo para muitos. Eu acho que o Senna, ele representou o orgulho de ser brasileiro, né? Eu acho que a Fórmula 1 é um esporte individual. E quando você, no momento seu de glória, você se lembra de pegar a bandeira do país de onde você veio para representar um pouco mais daquela população, né? Em 93 o Brasil estava, né? Quando ele ganhou o título, o Brasil estava ali ainda no momento meio
de falta de identidade. Eu lembro que, né, o futebol também não estava dando muitas alegrias na época, né? A gente só iria ganhar o tetracampeonato alguns meses depois, mas eu lembro que, assim, ele dava esse orgulho de ser brasileiro, né? Eu acredito que ele fez o Brasil ficar conhecido na Europa, ao pegar aquela bandeira e depois de ser campeão, catar uma bandeira e levantar. Essa imagem vai ficar para sempre. Isso eu lembro com todas as cores, assim, do Ayrton Senna. Para nós, da minha geração, né, porque o Ayrton Senna é de 1960, 54 anos, estaria fazendo, né? Eu acho que o maior legado de tudo que ele deixou para a gente é a persistência como brasileiro e mostrar para os esportistas, independente de qualquer modalidade, que tudo tem um alcance. E ele, com a persistência, ele alcançou como ídolo, né? Ele alcançou essa situação como ídolo do Brasil numa modalidade que dificilmente está ao alcance de muitos. A Fórmula 1, poucos brasileiros, poucos no mundo inteiro têm talvez essa condição de alcançar. E o Ayrton Senna, com toda a persistência, desde o kart, Fórmula 3, e ele conseguiu chegar na Fórmula 1 não por uma das equipes grandes, favoritas, mas mesmo estando numa dessas que não era favorita, ele conseguiu ser campeão